Olá pessoal, bem-vindos a mais uma live aqui conosco no canal do IFSC de Jaraguá do Sul. A gente está começando mais uma live na programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Perfeito, e hoje a gente vai então conversar com a professora Mara Rúbia, que em breve entrará aqui conosco, já está conosco aqui, já vi a professora Mara Rúbia entrando aqui entre quem está assistindo, né? Daqui a pouquinho a gente conecta a professora Mara e dá início então a mais uma edição, né, das nossas lives aqui dentro da programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que começou aqui no IFSC de Jaraguá do Sul na segunda-feira e vai terminar hoje, então, com mais duas conversas, essa agora das 7 horas e umas 8h30. Olá para todo mundo que está chegando, a Luciméria, a Daiane, que deu um oi ali para nós, né? A Juliana, a Silvana, vamos lá. Vamos colocar então a professora Mara. A Joana, o Tarso, aí o pessoal entrando. Oi, Vanete, tudo bem, Vanete? Né? A gente vai ter a professora Mara e agora temos, enfim, a professora Mara Rúbia entre nós. Olá, Boa noite, tudo professora. bem? Boa noite, tudo bem, e você? Boa noite, tudo bem, graças a Deus, né? Agora, contanto que a nossa internet nos permita chegar ao fim da conversa, já estarei Vai ficar bem melhor feliz. ainda, né? Oh, é tudo que eu Sim. preciso. Uma das conversas que a gente teve, uma das lives, tivemos um problema aí de conexão que a internet não colaborou e aí tivemos que recomeçar a live. Mas agora acho que vai dar tudo certo dessa vez. Tá certo? Bom, Tudo vamos, certo. vamos começar então o nosso papo, né? A professora Mara vai ficar conosco, essa conversa deve durar aí em torno de uns 25, 30 minutinhos, mais ou menos, né? Mas, enfim, galera que está acompanhando a gente, né, já fica avisada de antemão que a live vai ficar gravada também, tanto no nosso Instagram, do IFSC Jaraguá do Sul, onde as pessoas estão assistindo nesse momento, quanto nos canais em que a gente está presente, seja no YouTube, no Face, no Twitter. Depois nós vamos disponibilizar o link ou o vídeo diretamente em todos os canais em que o IFSC de Jaraguá do Sul está presente. Meu nome é Daniel Augustin, para quem não me conhece, eu sou jornalista do IFSC em Jaraguá do Sul, e a gente então vai conversar hoje com a professora Mara Rubia Tais, né? Ela é professora do IFSC em Jaraguá, né? 14 anos, professora do IFSC, né, professora? A gente Tá tem aí, quase uma debutando já. quase nos 15, né? É isso aí. E hoje, só acrescentando, né, que essa nossa conversa também faz parte do projeto IFSC na comunidade, que é um projeto de rádio que a gente tem aqui no IFSC em Jaraguá do Sul, que a gente produz programas do IFSC para as rádios comunitárias da região, mas, em função da pandemia, a gente teve aí que se adaptar e aí trouxe as conversas também para as lives, não apenas os programas de rádio. Então, já informando, né, que essa nossa conversa posteriormente vai ser transformada num podcast que vai ser veiculado nas rádios comunitárias aqui da nossa região. Corupá, Massaranduba, Jaraguá do Sul, enfim, as nossas cidades aqui ao redor. Pois bem, agradecer então já de antemão a professora Mara, que está conosco, assim, pelo seu tempo, né? Que a professora Mara tem uma agenda também ocupadíssima, vai ali projetos de extensão, projetos de pesquisa, né? Acabou aí, Sim. se dedicou aí ao mestrado, né? Finalizou, graças a Deus, né? Menos uma atribuição e, claro, muitas aulas também, né? Muitas aulas, Sim. vamos ver, não sei se deu um probleminha na conexão aqui, acho que está indo. Olá, tudo bem? Tá ouvindo? Tá. Eu estou ouvindo, vamos seguir aqui então. Ah, então tá bom. Ah, bom, e aí, então, muitas aulas, né? A professora dá aula em diversos cursos aqui no IFSC em Jaraguá do Sul, inclusive, né, modelagem do vestuário, que é o ensino médio técnico, e uma graduação em design de moda. E vamos dizer, né, Aí, professora, que esse papo de hoje ele é voltado também para esse público, né, esses estudantes, esses profissionais da área, né, de modelagem, área têxtil, design, de moda, mas não apenas, não é? com certeza.
Essa temática Então, que a gente está trazendo hoje, ela é para pessoas que se consideram humanas apenas. apenas isso, um pequeno detalhe. Ó, Tomara que muita gente se sim. identifique com isso, né? Bom, professora, e hoje à tarde eu vou aproveitar e fazer uma ligação, um gancho, um link, né? Qualquer que seja a palavra, com uma conversa que nós Sim. tivemos hoje à tarde, já que o tema de agora à noite é a valorização do ser humano, né, frente ao uso massivo de tecnologias. Hoje, conversando com a professora, sua colega Elisângela Manarim, a gente tocou numa questão bastante interessante que eu já vou transformar numa pergunta, né? É, na sua opinião, hoje nós temos assim mais comumente pessoas a serviço da tecnologia ou tecnologia a serviço das pessoas? Nossa, que pergunta boa para a gente começar a conversa, né? Então, Daniel, eu acredito que a gente esteja no momento ímpar da história, né? No momento de transformação, aonde tem essa confusão, né? Eu acredito que o público, em geral, não tem essa consciência de que a tecnologia deve ser projetada para se adaptar às nossas necessidades. E às vezes nós nos sentimos mal porque não conseguimos nos relacionar de maneira adequada com as interfaces, com as tecnologias e tudo mais, né? Mas eu acredito que a gente ainda tem um belo caminho para aprimorar, sabe? Para a tecnologia realmente ser um pouco mais amigável conosco. É verdade, né? E aí a gente poder fazer um uso em benefício coletivo, né? Isso que é o principal, que a gente possa transformar não apenas numa ferramenta de produtividade, né? Mas sim em benefício coletivo. Bom, Isso professora, mesmo. e nessas áreas que você atua, né? Como que você tem sentido o, a pandemia afetando o dia a dia dos profissionais, seja na docência, né, que você é uma professora do IFES, que está com a gente, mas seja nas áreas dos seus estudantes, assim, na área de design, de moda, na área de modelagem, como que você tem percebido esses efeitos? Que afinal a gente já está aí para 7 meses, né, de uma pandemia aqui no Brasil. Então, eu acredito que o susto maior tenha passado, né? Nos primeiros meses, inclusive eu tive de contar com a parceria dos meus estudantes, porque eu acredito realmente que nós geramos ideias muito mais criativas e, como eu falei há pouco, né, soluções que venham a favorecer os seres humanos quando há participação desse público. No caso, eu entendo os nossos estudantes como os nossos usuários, né, as pessoas que vão receber esse serviço educacional. Então, nós tivemos ali um mês, pelo menos, né, de testes, de protótipos, de aulas e tal, e os estudantes foram super parceiros, familiares também, né, principalmente no curso superior. Num primeiro impacto, com o ensino integrado, eu tive de suspender as aulas, porque as unidades curriculares que eu leciono, elas são muito práticas, né, eu trabalho com processos criativos, com modelagem, com técnicas de mulagem, modelagem plana, onde nós precisamos de manequins táteis, né? São manequins de tecido que são similares ao corpo humano, em tamanho real. Uhum. Então, a gente foi pego de supetão. Mas com o grupo de pesquisas que nós temos, né, uma equipe super competente aí, envolvendo profissionais de outras instituições, pesquisadores e também estudantes, tanto do ensino integrado como do ensino superior, nós conseguimos desenvolver possibilidades que estão sendo implementadas nesse momento, né? Então, assim, eu entendo que é um momento muito desafiador, ou até mesmo um momento de luto, porque muitas vidas estão, né, sendo interrompidas por conta desse momento, famílias têm enfrentado situações conturbadas, assim, têm abalado financeiramente, a parte emocional. Então, a gente como educador, né, mais do que nunca, precisa estar atento que o desenvolvimento ele não pode ser só pautado no conhecimento, na ciência. Ele precisa ter também
esse olhar para a emoção, para a sensibilidade, né? E hoje isso está, inclusive, em documentos que respaldam a educação do ensino integrado superior, como o BNCC, o ENAD, né? Então, eu acredito que é um momento bem desafiador e também eu percebo como um momento de oportunidade de crescimento para professores, servidores em geral, profissionais da educação e estudantes, né? Familiares. Então, é um momento que a gente precisa realmente se unir, né? A favor de encontrar soluções mais favoráveis. E eu acho que Não sei aí, se eu te professora, respondi. não, eu acho que é por aí mesmo, né? Eu acho que essa questão das vítimas, né? A gente fica muito triste com isso, né? Muitos de nós, né, eu inclusive, conhecemos pessoas que ou fomos diretamente afetados ou conhecemos quem foi diretamente afetado, né? Perdas e não, às vezes não chegou a perder, mas ficou muito grave, né? Esteve ali entre a vida e a morte, né? Mas a gente reza para que isso passe o quanto antes, né? E possamos aí voltar. Eu não gosto muito da expressão do novo normal, né? Mas que a gente volte, né, a uma normalidade que nos permita retomar, né, muitas das atividades e dos hábitos que tivemos que interromper, né? Sim. Professora, e eu acho que nesse caminho de valorização, né, da vida e das pessoas, eu acho que a gente entra bem no foco da nossa conversa de hoje, né? Que é justamente a valorização do fator humano, do ser humano, né, frente a esse crescente uso de tecnologia nos processos produtivos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema, né? Como é que isso está se evidenciando cada vez mais frente, né, ao uso muito comum de máquinas, aplicativos, enfim, né, muitos processos que têm ali o seu glamour de usar aí uma tecnologia, uma ferramenta, mas que evidenciam aí que se não tiver aí um ser humano, um processo humano por detrás, não funcionariam, talvez. Então, eu entendo esse como um momento de grande responsabilidade dessa geração. Inclusive, acompanhando as lives, né, dos nossos colegas no percurso da semana, algumas pessoas falaram muito sobre inteligência artificial e do cuidado, do zelo, né, que nós temos de ter, porque, na verdade, essa inteligência artificial aprende conosco. Então, fazendo esse link, né, eu entendo que de uma maneira similar a que as crianças aprendem conosco, né, que os jovens aprendem conosco, eles aprendem nos imitando. E às vezes nós, enquanto adultos, esquecemos desse detalhe, né? Então, mais do que nunca, na minha pesquisa de mestrado, eu mantive o foco justamente nos processos criativos humanos, fazendo uma observação do panorama atual e de possibilidades que têm sido projetadas, né? E cada vez mais tem se falado da relevância de nós buscarmos desenvolver as nossas virtudes e valores, né? Enquanto seres humanos. E foi muito esclarecedor nas lives que eu assisti essa semana propostas, né, na programação, porque realmente ficou mais claro, né, os pesquisadores falaram insistentemente, olha, a inteligência artificial aprende conosco, nós não podemos mentir, nós temos que cuidar, né, a intensidade daquilo que nós estamos ensinando, porque é complexo, né, esse momento, a gente não tem noção exata nem do que o efeito que o uso contínuo dos celulares faz conosco, né, com o nosso cérebro, com a nossa mente, com a nossa saúde no geral. Imagina a convivência com inteligência artificial de uma maneira mais ampla, né? Então a gente já tem visto alguns setores, como por exemplo na área de moda, de modelagem, de costura, até mesmo sendo postos de trabalho que antes a gente achava, nossa, isso nunca vai ser possível uma máquina substituir, né? Mas estão sendo substituídos esses postos de trabalho. Então, num primeiro momento, eu acredito ser normal esse estranhamento, essa preocupação, né, que nós, enquanto sociedade, temos. Poxa, e aí, onde é que essas pessoas vão trabalhar, né? E a próxima geração, como é que vai ficar? E a gente tem um vale, por exemplo, aqui, né, uma localidade muito rica
na questão de costura, de desenvolvimento de têxteis, e muitos desses postos estão sendo substituídos, né? Então a gente não tem como negar, o algoritmo e a tecnologia, a inteligência artificial, ela está aí, ela já é uma realidade, ela não é uma coisa de futuro, né? Ela tende a se ampliar no meu entendimento, né? E ouvindo os pesquisadores dessa semana, isso ficou ainda mais evidente. Então, em paralelo a isso, eu fico muito feliz com a pesquisa, a escolha do foco que eu desenvolvi, a universidade que eu escolhi para fazer o mestrado, né? E justamente traz esse foco no ser humano. Nós que trabalhamos na área de design, buscamos desenvolver produtos, serviços, sistemas que sirvam o ser humano, né? Então, o design, ele hoje, né, ele não foi sempre assim. Hoje ele tem mais essa relação de manter o foco, o ser humano como o centro do teu desenvolvimento, né? A gente precisa estar cuidando de cada detalhe. Então, seja para desenvolver uma roupa, um avião, um carro, ou uma inteligência artificial, acredito eu, ainda não estou nessa fase, mas pretendo em breve adentrar esses estudos, né? Nós temos sempre que entender a parte física, emocional desse ser humano que vai fazer uso, né? Então, o design, cada vez mais, ele tem se tornado complexo e necessário, né? Então, eu acredito que hoje nós somos conclamados como educadores também para nos tornarmos cada vez mais conscientes que uma aula que você projeta, que eu projeto, né? Um serviço público que a gente promove, ele atende ao ser humano. E a gente precisa ter esse cuidado, né? Ainda redobrado, porque agora, além da geração, a próxima geração estar nos observando e aprendendo conosco, a inteligência artificial também está, né? A gente nem sabia que estava fica? ensinando um computador, né? Olha, essa história das nuvens até eu acredito que já era um direcionamento, né? É muita nuvem, muita facilidade, tinha algum objetivo por trás disso, né? Não, e tudo são caminhos, né, que as empresas usam para aperfeiçoar os seus algoritmos, né? E a gente está ali, né, usando serviços que em tese são de graça, mas a gente está dando algo, né? Está dando informação para esses algoritmos se aperfeiçoarem cada vez mais. Na verdade, não é tão de graça assim, né? A gente troca, a gente ensina, eles aprendem e a gente usufrui em troca desse nosso ensinamento. É uma coisa bem doida, assim, se você for pensar nos detalhes. Esperamos que seja, né? Essa a lógica, né? Fora alguns outros usos aí que são mais polêmicos, mas a gente não teria como entrar muito em detalhes, né? Até por questão de sustentação e argumentação, né? Bom, mas professora, me chamou a atenção que você disse justamente da importância, assim, em paralelo da importância do setor de têxtil, design, enfim, para a região, também você destacou a questão que muitos dos postos de trabalho estão sendo substituídos, alguns com mais velocidade, alguns com mais lentamente. E eu lhe pergunto, né, como que esses seres humanos, que precisamos todos trabalhar, né, para nos sustentar, em tese, pelo menos, mas como que esses profissionais eles vão se permanecer ativos, né? O que resta de alternativa e o que torna eles talvez insubstituíveis? Tem alguma coisa que a gente possa falar assim, olha, tem algumas questões que ainda vai demorar até o algoritmo, né, ou uma máquina substituir? Eu acho que essa é uma pergunta de $1 milhão, viu? É verdade. Então, Daniel, assim, eu vou falar, né, do contexto que eu me sinto confortável, que é o contexto da educação e da pesquisa. Então, eu entendo que diante desse panorama todo, né, que é bastante complexo, a gente vai passar, infelizmente, né, por momentos muito difíceis. A gente não tem como negar que vai haver cada vez mais desemprego, vai ser um período de deserto, digamos assim, para muita gente. E, embora às vezes a gente pense, isso não é comigo, nós precisamos estar cada vez mais trazendo a consciência
que aquilo que me afeta de bom ou ruim vai afetar você também. Né? Nós somos todos um só, realmente, não é uma frase de autoajuda, né? Ela realmente faz sentido. Então, no contexto educacional, me preocupa quando eu vejo estudantes do ensino médio deixando, né? Quando a gente analisa os números, né? De adolescentes que deveriam estar estudando, de estarem deixando o espaço educacional. Então, isso me inspira cada vez mais a fazer um serviço melhor na educação, a buscar conscientizar e entender, né, o contexto que a gente convive e essas possibilidades futuras, porque nós temos um papel muito sério. O contexto educacional tem sido conclamado a se renovar, ao despertar realmente, né? Porque aquilo que eu faço em sala de aula, o meu aluno está me observando diretamente, mesmo que seja por AVAs, né, por ambientes virtuais de aprendizagem. Eles estão nos observando ainda com mais intimidade dentro da nossa casa. Então, eu entendo assim que a responsabilidade de pais, mães, responsáveis, da sociedade como um todo, ela precisa passar por uma onda de despertamento, né? De que, ok, a gente tem as tecnologias, talvez você tenha uma vida muito tranquila e resolvida financeiramente, mas grande parte da população vai passar por um momento muito difícil. E a próxima geração, né? Muitos estudantes me perguntam, professor, o que vai ser da gente? Então, tem o outro lado, né, que os pesquisadores também estão trazendo. Assim como estão se rompendo alguns espaços de trabalho ocupados por seres humanos, existem outros tantos sendo desenvolvidos, né, pelas tecnologias por necessidade de que nós, humanos, mantenhamos, ensinemos, né, a tecnologia e estejamos abastecendo, então, com o conhecimento e tudo mais. Mas eu ainda defendo, né, que existe um potencial criativo humano e ele não tem como ser replicado por uma máquina. Né? A gente até pode ensinar tudo que a gente tem de conhecimento, mas existem a parte emocional, a parte que se junta, né, a cognição com a emoção, no nosso fazer que é próprio do ser humano. Então, eu acredito que cada vez mais a gente precisa estar despertando isso, né? Então, existem vários autores que defendem isso também, de que cada vez mais a criatividade, o potencial humano criativo, ele precisa ser estimulado. Né? Ele existe em todos nós, seres humanos. Esse senso comum de que existem algumas pessoas criativas não é real. Né? Uhum. Então, a ciência tem mostrado isso, né? Mas ele precisa ser estimulado. Então a criatividade é, vamos dizer assim, o caminho de escape, né, por enquanto, para que a gente, enquanto profissional, continue tendo aí uma valorização frente justamente a essas máquinas, aplicativos, porque, enfim, alguém foi criativo para gerar esses processos, gerar as máquinas, gerar aplicativos e outras ferramentas, né? E a criatividade, então, pelo que eu entendi, ainda é um diferencial do ser humano, que é o que ainda nos valoriza, é isso? É isso que traz a diferença, inclusive das outras espécies, né, para a nossa. E eu acredito que, embora a gente tenha aí uma grande revolução até causada pela tecnologia, cada vez mais, eu vou voltar a falar, né? E cada vez mais a gente precisa estar atento aos nossos valores e virtudes. Errar é humano, né? Todos nós erramos diariamente, né? A gente tem um péssimo hábito, às vezes, de eu não estou mentindo, estou omitindo. Os nossos filhos estão vendo isso. Né? Então, os nossos alunos estão nos assistindo silenciosos. Né? Então, a gente, cada vez mais, eu entendo que a nossa geração, essa geração adulta hoje, né, que existem 3 gerações aí, nós estamos tendo de realmente aprender a reaprender a ser. Né? Nós temos que fazer uma revisão, então não é só a cognição, inteligência e ciência, mas sim também a inteligência emocional.
que até é um ponto assim, que tem sido bem, né, relevante na BNCC e no ENAD, que são competências que nós devemos desenvolver com os nossos estudantes, que são vistas hoje tão importantes, talvez justamente por essa questão da inteligência artificial estar aprendendo conosco, de nós estarmos revendo e aprendendo a questão da inteligência emocional também. E a gente só consegue o fazer criativo, o fazer coletivo, e que venha a ser a favor da vida, não só do humano, mas a gente precisa pensar no desenvolvimento sustentável, né? Quando a gente trabalha esses valores e esse potencial coletivamente. Eu não posso só me preocupar comigo, né? As consequências, elas sempre são coletivas, independente de serem boas ou não. É verdade, a gente esquece muito desse viver coletivo, né? Acho que existe muito olhar para o próprio umbigo, né? É o que mais a gente tem contato com situações, não, o meu tá bem, então depois os outros que se virem, né, para estar bem como eu tô, ou para uma outra questão, assim, né? Eu acho que é isso, quando você tá bem e vê alguém mal, olha, que bom seria se todos estivessem tão bem quanto você, né? Então não é só esperar o outro correr atrás, né? Enfim, cada um tem sua história, mas ter esse olhar coletivo talvez seja um dos principais desafios, né? E que a máquina ainda também não vai ter, né? É difícil ensinar isso. Ainda não. Né? Acho que Ainda ainda não, né? não. Tá aí, ó, mais um diferencial aí, ponto para o ser humano, né? Mais um. Por isso, assim, muitos Professora, por favor. documentos, posso complementar só? Muitos Não, claro, documentos, por até favor. inclusive, a gente percebe, né, nos projetos de curso, nos PDIs das instituições e tudo mais, ressaltando a importância de desenvolvimento da colaboração, da empatia, né, que é uma palavra que está em moda, mas eu convido realmente que a gente medite nelas, né, que são palavras muito importantes para esse momento que a gente está passando. Com certeza. Professora, essas questões que você levantou me fizeram pensar um pouco se então a gente teria como trabalhar estimular o potencial criativo das pessoas, né? Porque a gente tocou brevemente na fala ali de que não existe pessoa que não é criativa. Existe um mito de que algumas pessoas são criativas e outras não são, mas na verdade todos somos em algum nível, em alguma área, né? E aí eu queria lhe perguntar como que a gente pode, se você faz isso nas suas aulas, ou você poderia dar algumas orientações, como que as pessoas, né, ou talvez dentro das escolas, possam trabalhar esse potencial criativo, estimular essa criatividade, né, que me parece ser um diferencial que cada vez mais vai ser importante aí para que a gente possa, enfim, né, ter nossa lida diária aí nas nossas mais diversas profissões e atuações. Sim. Então, quando a gente fala em criatividade, ela pode ter essa conotação mais artística, cultural, né? O desenvolvimento realmente ligado às artes, à cultura, à música, ao desenho, enfim, né? Mas ela traz consigo a importância do conhecimento científico, né? Onde eu preciso juntar essas questões para estimular o meu filho, o meu estudante, né? A ser uma pessoa mais reflexiva. É uma ferramenta que os meus alunos adoram, que eu utilizo muito, são perguntas, né? A gente tem ferramentas no design que são adaptadas de outras áreas, né? Mas as questões onde nós podemos aprender com as crianças, né? Você também tem uma baby em casa que deve estar iniciando a falar, e eles entram, né, na fase do porquê, daqui a pouco, né? O porquê. E eu percebo que na minha geração, né, eu tenho 40 e tantos, a gente não era muito estimulada a perguntar por quê. Era assim, sim, não, não, e pronto, não tem porquê. Criança não tem que saber por quê, né? E hoje eu defendo que sim, criança tem que saber por quê. No design a gente usa essa pergunta como pergunta mestra. O porquê que eu estou desenvolvendo isso?
Pensar nas consequências positivas e negativas daquilo que você está fazendo. Quando a gente lê um documento educacional, como a BNCC, que diz ali que você tem que desenvolver o conhecimento do estudante, estimular que ele seja um ser humano reflexivo. Como é que eu vou estimular que ele seja reflexivo? Dando decoreba? Ensinando fórmula, data e pedindo exatamente, né? Então não cabe mais. Então tem sim essa parte do conhecimento que a gente chama instrucional, ou que tenha passo a passo, sabe? Seria decoreba também, né? Ou que é um procedimento repetitivo. E a máquina dá conta tranquilamente, ainda bem, eu fico bem feliz. Porque a gente tem mais espaço para perguntar por quê, para nós mesmos, né? Então, eu acredito que o perguntar, eu sempre falo isso para os meus estudantes, perguntem sempre. A gente sempre tem que estar perguntando o porquê, o como, o onde, né? São ferramentas como o 5W2H, e quem trabalha na área de administração e do design usa bastante. Estimular realmente as pessoas a refletirem. Aí eu O li um texto para o 5W2H, estudante. só um parênteses, são 7 perguntas, né? Como, por quê, quando, e por aí vai. Né? Então pergunte, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Se você colocar no Google acadêmico, ele vai te responder certinho a ferramenta. É. A gente tem hoje todo esse apoio aí. Então, assim, como professora, eu tento me questionar, né? O porquê eu estou ensinando. Por que eu estou ensinando desenho de moda? Por que eu estou ensinando processos criativos? Por que eu estou ensinando modelagem? E, além disso, por que eu ensino do jeito que eu estou ensinando? Né? Então, são perguntas que talvez a gente não tivesse de fazer algum tempo atrás, mas agora elas são imprescindíveis. E eu faço votos que os alunos se perguntem isso também. Por que eu estou aprendendo isso? Por que eu preciso entender sobre esse assunto? Qual é a relevância? Então, não é só o conhecimento técnico, não é só para o desenvolvimento cognitivo, mas para a vida, né? Você trazer consigo essa questão de perguntar, de ser curioso. Então, a criatividade ela é estimulada dessa maneira, quando você abre espaço para perguntas. E se eu for uma professora inquisitora, que me imponha, não, é eu que sou a dona da verdade, primeiro me interne, né, por favor, eu devo estar passando mal. Não vou abrir esse espaço. E eu, às vezes, brinco que a gente hoje, se colocar os professores, né, todos sentados aqui de Santa Catarina numa mesa para conversar, a gente vai estar mesclando professores com pensamento futuristas e pensamentos medievais, porque a escola ela ainda é muito retrógrada, né, em alguns aspectos, começando pela estrutura física dela, que eu acho muito chata, né? Eu não gosto de trabalhar com alunos sentados um atrás do outro. Então, você pensar a tua aula também o espaço criativo. Existem móveis que você pode escrever, existem maneiras diferentes das pessoas sentarem, que não precisa ser uma atrás da outra. A gente precisa botar as pessoas frente a frente, em círculo, para conversarem. Acho que eu me Para se estendi um enxergar, pouquinho, me né? empolgo. Não, é isso E aí. isso, aprender a olhar no olho, aprender a ouvir, né? Então, o design, ele traz, por exemplo, o Design for Change, que é uma abordagem, que é o design para mudança, que estimula isso. Você passar pela fase do sentir, do imaginar, do fazer, né, do compartilhar o teu conhecimento, para você aprender a observar, a ouvir, a se descobrir, perceber as suas habilidades, as suas limitações, e com isso, ir percebendo que você não precisa saber tudo. Tem uma parte que a inteligência artificial dá conta, e tem habilidades que o meu colega que está do meu lado sabe, que a minha família sabe, que alguém na minha rua sabe. Então, a gente precisa ir ampliando essa observação, né? Esses questionamentos. A gente precisa aprender, enquanto educador, perceber em que espaço está a nossa escola, conhecer a realidade local. Então, nesses 14 anos que eu estou em Jaraguá, né, eu não sou nativa, como muitos aqui, eu tenho feito vários projetos de extensão com esse objetivo, de conhecer a nossa realidade. Quem é essa comunidade? Quem são aqueles que não aparecem, os invisíveis, né? Então, pessoas com deficiência, com necessidades específicas. É uma cidade riquíssima em diversidade, e a diversidade, ela é um ponto crucial para a criatividade, para a riqueza, né? Então, a gente precisa se despir de preconceitos,
E são coisas bastante enraizadas nas nossas gerações, né? Que estão por aí. Então não é um trabalho simples, né? Porque dói, mas ele precisa começar, na verdade, pelo teu autoconhecimento. Eu entendo dessa maneira, pela experiência que eu tenho vivenciado. Dói mexer em algumas questões que são muito enraizadas, né? E eu faço um parêntese para destacar, você falou dos projetos, e eu lembro de um muito lindo, muito importante, que foi um trabalho que você desenvolveu com a PAI, aqui de Jaraguá do Sul, né? Sim. Fez ali diversas roupas para uma apresentação deles, enfim. Foi um trabalho muito carinhoso, muito bonito, né? A gente fez a divulgação aqui em Jaraguá do Sul, né? Quem assistiu a apresentação, né, certamente ficou muito marcado, né? Inesquecível, é. Inesquecível. E foi um trabalho que teve muito desse olhar criativo, desse olhar para a inclusão também, né? Que tem a ver junto com a valorização do ser humano, não só do ponto de vista de eu me diferenciar profissionalmente, mas valorizar o próximo, né? Que é ali a comunidade tão ao nosso lado ali, que é quem frequenta, quem trabalha na PAI ali, toda As esses famílias, nossos, né? Às as vezes a gente famílias esquece. ali. E professora, eu queria acho que a gente vai meio que caminhando assim para um encerramento, né? Mas antes eu queria fazer mais uma observação que eu lembrei ao longo da nossa conversa, que foi justamente assim, a gente destacou muito a importância da criatividade, enfim, de sair de alguns padrões, e eu só queria trazer um pouco assim, né? Eu queria até que você comentasse a importância que mesmo assim ainda tem a gente estudar, né? Estudar em alguma área, escolher uma área técnica, não é apenas a valorização da criatividade por meio de perguntas, mas é bom, contribui justamente para esse desenvolvimento criativo, você se aprofundar em algumas questões, algumas áreas profissionais, como por exemplo o design de moda, como por exemplo a modelagem do vestuário, justamente para qualificar o seu questionamento, não é isso? Claro, sim. Então, Daniel, eu entendo da seguinte maneira. Por isso que eu te falo, né? Que uma dica é a gente começar pela nossa primeira pele, né? Que está embaladinho na nossa primeira pele, que é a nossa essência, é a gente se conhecer, conhecer as suas aptidões, conhecer as suas habilidades, conhecer aquilo que é um valor que você não abre mão de maneira alguma, conhecer que você não sabe tudo e não precisa, reconhecer que a gente erra constantemente, mas que a gente tem a oportunidade, né, de não estar errando. Por que eu insisto no autoconhecimento? E isso é um ponto que nós iniciamos, né? Eu, professora Carol, a gente trabalha em uma unidade curricular no curso superior, que é processos criativos e criatividade. Então, a gente começa a estimular o estudante justamente no autoconhecimento. Porque se eu for trabalhar para outra, para atender as necessidades de outra pessoa, eu preciso saber muito bem quem eu sou e quais são as minhas limitações, quais são as minhas habilidades. Quando a gente faz esse exercício de olhar para dentro, né? E aí tem várias maneiras, né? Eu recentemente faço uso da meditação e tem me ajudado bastante nisso. A gente consegue perceber que muitas vezes a gente tenta fazer algo que o outro faz e que a gente admira no outro. Mas que se nós tentarmos imitar, né, que é assim que a gente aprende, muitas vezes, não vai dar certo, não vai ser igual. Então, a gente entender que cada um é único, que nós somos seres humanos únicos, né? Quando eu tenho esse entendimento e percebo essas habilidades, eu tenho estudantes da moda que são mais para a área de desenho, outros são mais pesquisadores, e tá tudo bem, que não vão muito bem no desenho, e tá tudo bem, mas ele precisa entender isso. Então, ele pode fazer um projeto maravilhoso, né, como esse que a Tainara está fazendo aí, e de repente ele vai precisar de alguém que ajude ele a desenhar, e tá tudo bem, olha que maravilhoso, a gente pode fazer parceria. E eu falo isso, mas eu falo com uma certa dor de aprendizado, né? Porque a gente também, como professor, é difícil a gente pedir ajuda, sabia? Às vezes, um para o outro. É difícil a gente entender que não faz também aquilo que o outro faz, e reconhecer, puxa, como você faz bem isso, e como é rico, sabe? Quando a gente consegue ter prazer em ver o outro florescendo. Que a gente traz essa vocação dentro da gente, eu acredito, sabe, Daniel? Eu acredito que enquanto sociedade, cada um tem um papel
e traz consigo essas habilidades, tanto cognitivas, técnicas, né, que são desenvolvidas e estimuladas, tanto na família como na educação, quanto emocionais. Cada um de nós tem uma personalidade única, e a gestão emocional, ela é hoje um tópico importantíssimo, porque nós passamos por uma fase onde, eu tenho um filho de 25 anos, né, eu vivenciei isso em casa, onde a gente culpava a tecnologia. Meu filho não sabe mais conversar, porque não sai da frente do computador, porque não sai do celular, daqui a pouco a gente se pegou a gente fazendo isso, né? Não é mesmo? Esse momento. Então, assim, isso interfere na nossa questão emocional também, né? Então, hoje, a gente precisa olhar para o futuro, mas a gente ainda precisa entender que existe um presente e um futuro próximo. Então, aquele exercício de auto-organização é outro tópico importante que eu dou como dica. Você ter metas, né? Saber, nós no design, eu até trabalho com os estudantes isso, né? Nós temos lá tabelinhas simples, o que eu tenho para fazer, o que eu estou fazendo, o que eu já entreguei. Né? Ter o controle do teu tempo, a agenda, agora com o home office obrigatório, né, para muitos. Qual é o momento que eu tenho para minha família, qual é o momento que eu tenho para o trabalho, ainda é meio confuso isso, né? E com criança, eu imagino que deva ser um desafio maior, mas a gente precisa ir se organizando. Por que eu digo isso? Porque daí você vai conseguir aprender a se organizar para daqui a 6 meses, para daqui a 1 ano, 5 anos, e a gente vai aprendendo a observar o entorno e as mudanças que estão ocorrendo. Né, as tendências que estão vindo. Eu tenho essa habilidade, essa percepção, então eu posso ir me adequando com essas tecnologias que estão sendo dispostas aqui. Ó. Então, eu vou estudar modelagem hoje, mas daqui a 5 anos eu precisar saber modelagem e código de inteligência artificial, talvez. Né? Hoje nós já temos mini fábricas sendo testadas aí, que o usuário vai lá, fala com um designer que está a serviço daquela mini fábrica, em 15 minutos ele retira o produto que foi desenhado por ele com auxílio de um profissional. Então, são coisas que há 5 anos atrás a gente falava, nossa, quando já está, né? Já está acontecendo. Impressão 3D, né? Hoje, durante o percurso da semana, a gente viu várias pessoas. Hoje é uma coisa comum, a gente tem impressão de pele humana, né? Para conseguir trabalhar. Isso são soluções criativas, né? Então, se a gente pegar aí o nosso grande e querido Alex Osborne, né, que trabalha com a criatividade, que estimulou uma ferramenta que eu utilizo sempre, que é o brainstorming, que é a tempestade de ideias, você sempre vai buscar fazer o quê com essa ferramenta? Estimular, cutucar a curiosidade do aluno, fazer ele pensar. É isso que a gente tem que fazer um com o outro, né? A gente perceber naquilo que já é bom e naquilo que pode melhorar para ir acompanhando essas questões desafiadoras que as tecnologias estão trazendo. Não existe receita, porque nós somos seres orgânicos complexos, né? A gente precisa ter em mente que a inteligência artificial está aprendendo conosco. Então, assim, a minha mensagem é, colegas professores, pais, né? A gente precisa se unir a favor do desenvolvimento socioemocional e cognitivo e técnico dessa geração. Né? A gente precisa mais do que nunca agora pensar junto, abrir mão, ser flexível. É isso aí. Não é um serviço, um trabalho fácil, né? São muitas nuances que permeiam essa mudança de atitude, na verdade, né? De atitude e de visão de mundo, né? Porque, na verdade, a gente age de acordo com a nossa visão de mundo, né? Mas, professora... Por isso que eu te falo que... Desculpa, é por isso que eu te falo que a gente que vem de uma geração que foi educada de uma certa maneira mais rigorosa, digamos assim, né? Pelo menos eu venho de uma família um pouco mais rigorosa em certos aspectos. No começo causou um certo estranhamento, né? Essa liberdade. Como que eu vou abrir esse espaço para pergunta? Até a questão da inclusão, né, Daniel? Eu sou uma apaixonada pelo tema e faço questão de estar em constante pesquisa, né, com isso. A gente às vezes não quer perguntar, porque a gente não quer ver, a gente não quer ouvir a verdade, que a gente sabe no fundo, né? Então, assim, como professores, nós temos que nos adaptar com essa questão da inclusão social também.
É a primeira vez que eu tive uma estudante surda em sala de aula, eu não entendi muito bem que era eu que tinha que dar um jeito de explicar o que eu estava fazendo de uma maneira que ela entendesse. Eu achava que era da nossa parceira intérprete, a Cris Albano, por exemplo, nossa queridíssima. Só que isso foi, eu acho que há 5, 6 anos atrás, e eu vou deixar um exemplo só, rapidinho, que essa situação ela foi tão tocante, tão intensa para mim, outros estudantes surdos vieram, né? E hoje a gente celebra, né? Eu e Cris, e a equipe toda que auxilia a gente nessas pesquisas e nessas aventuras aí, a gente conseguiu desenvolver um site de mulagem, que é fazer um molde direto no corpo humano, acessível em Libras, que está no ar, né? Desde agosto. E justo essa ferramenta, que foi feita, né, com um design pensado para atender uma pessoa surda, hoje é a ferramenta que está possibilitando que eu mantenha as unidades curriculares de ergonomia e modelagem no integrado. E no semestre que vem, se tudo der certo, com um curso superior em moda. Então, o design ele tem um papel fundamental. E esses estímulos, esses questionamentos que a gente vai fazendo para encontrar soluções coletivas, né, com a participação do usuário, porque a comunidade surda participou de todo o processo, por exemplo, e os alunos do integrado também, super parceiros, super interessados. É uma geração que eu sou apaixonada, eles já trazem consigo assim, essa vontade de colaborar, sabe? Que bom. Então ficou um produto super bacana. E hoje está atendendo, nós estamos com 2 turmas, né, nessa primeira empreitada, com 71 alunos, que estão desenvolvendo seus manequins personalizados, né, em casa para a gente poder fazer as aulas. Então, assim, eu só tenho a agradecer, né, realmente, a Deus e a equipe, as pessoas que eu sempre vou encontrando, porque existe sim muita gente colaborativa, empática, apaixonada pela vida e querendo, sim, fazer um trabalho sério a favor das pessoas. É verdade, Eu sou uma né? delas. Destaque... É isso aí, que bom, né? E é bom quando a gente encontra uma coletividade, que, né, a gente falava no início da conversa, que se une em prol desse trabalho tão valoroso, né? Como esse exemplo que você citou, né? Um site pensado inicialmente, né, para atender uma demanda da comunidade surda, né? Hoje está sendo fundamental para que a grande maioria dos estudantes do IFES que é ouvinte, né, possa ter as suas aulas que eram predominantemente práticas, né, agora à distância, né. Aí destacar o trabalho, né, da Cristiane Albano, né, que inclusive está nos assistindo e desenvolveu isso no seu mestrado ali, né. No seu Parabéns. mestrado, um trabalho maravilhoso. É verdade. Professora Mara, então, assim, eu queria agradecer de novo, né, do coração, assim, essa sua participação. Muito bom conversar com você sobre esse tema que eu acho, assim, extremamente relevante para todos nós. Eu gostei muito da sua analogia, né? Basta a pessoa se identificar como ser humano, né, para a gente se interessar. Eu achei perfeito. E agradecer, né? Eu vou lhe passar a palavra para fazer uma sua mensagem assim, de encerramento, e daí depois eu volto assim para falar de uns recadinhos paroquiais aí para a gente poder finalizar a nossa live e dar uns avisos aí sobre a programação, sobre a nossa conversa, enfim, para a gente encerrar por hoje. Ok, então. Eu queria te agradecer pelo convite, né? Eu acho importante a gente aproveitar os canais que nós temos oportunidade para disseminar realmente o conhecimento e o trabalho seríssimo que nós estamos desenvolvendo dentro dos institutos federais, né? Tem vários colegas com trabalhos incríveis e sempre que possível eu estimulo as pessoas a falarem, a escreverem artigos, a buscarem palestras, enfim, para que a gente possa pensar junto, né? Inclusive quando for para criticar, que é super importante, né? Tipo, eu não concordo com você. E a gente precisa estimular esse espaço para dizer, professor, eu não concordo com você, não entendi, acho que não é desse jeito, sabe? Acho que a gente precisa, isso é ser humano. Isso é a gente quebrar aquele orgulho, né? De dizer, eu sei tudo e tá tudo certo. Não, a gente não precisa mais disso. E buscar o autoconhecimento, né?
Então, eu estou bem empolgada com os 71 alunos aí. Eu quero parabenizá-los, né, os estudantes do integrado, do técnico em modelagem, da terceira e quarta fase, que abraçaram aí o desafio de costurar um manequim antes de ter aula de costura e de modelagem. Fizemos tutoriais e tudo para eles, a gente está trocando ideia, está sendo um espaço bem desafiador e bem divertido ao mesmo tempo. E também não posso deixar de agradecer aos meus colegas parceiros, né, que sem eles eu não teria conseguido, que é o Tiago Varnier, da UFSC, a Marli, da Univille, Marli Everlin, minha parceira, foi minha orientadora, minha amiga, hoje nós somos pesquisadores em vários aspectos, assim, a gente compartilha, principalmente da criatividade, a Elaine, da Univinte, ai meu Deus, eu vou esquecer de alguém, eu acho, a Júlia, né, que está no OBS, enfim, e os nossos estudantes, né, da sexta fase, Maria Augusta, Eduarda, Sabrina, do superior, Júlia, Elizabeth, enfim, é uma galera, viu, que está providenciando no grupo de pesquisa possibilidades para que os outros alunos possam manter o desenvolvimento cognitivo, né, com emoção, Com emoção. nesse tempo de pandemia. Então é isso, assim, vamos nos autoconhecer, abrir espaço para o outro, né, e dar as mãos realmente entre colegas, professores, estudantes, família, para a gente vencer essa etapa que ela está desafiadora mesmo. É isso Um aí. beijo para todos os alunos aí. Com certeza. Eu acho que inclusive a Júlia está nos acompanhando aqui, eu não tenho certeza, mas acho que eu vi ela subindo ali no. Professora, então assim, agradecer de novo, né, a sua participação, o seu tempo, né, dedicado aí. Era para ser uma conversa assim de uns 25 minutos, já estamos aí aos 50, achei ótimo, porque a gente nem viu o tempo passar, né? Então, não foi à toa, né, que rendeu bastante a conversa. Bom, para o pessoal que está nos acompanhando agora, né, que talvez tenha chegado no final, não se preocupe que essa live ela vai ficar gravada, vai ficar aqui no canal do IFSC no Instagram, do IFSC Jaraguá. Também vai estar no canal, nos canais do Facebook, do IFSC Jaraguá, no YouTube, no Twitter. A gente vai botar o vídeo, vai botar o link para o vídeo, dependendo do canal, né? E posteriormente, né, como eu já falei no início, essa conversa vai virar um programa de rádio aí, enviado às rádios da região, né, que tem essa parceria com o IFSC, que veiculam, né, as informações aqui, as oportunidades, projetos do Instituto Federal, por meio do projeto IFSC na comunidade, né, que estamos fazendo essas lives ao longo da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Tá certo? Para conferir a programação da Semana Nacional, está lá no site do IFSC, ifsc.edu.br/Jaraguá. A Semana Nacional, na verdade, está terminando hoje à noite, né? Essa aqui é a penúltima atividade, mas às 8h30, logo mais, que nem você lembrou da Tainara, a nossa atual aluna, Tainara Ribeiro, que já está na final. Exatamente. Ela foi aluna do técnico em design de moda e agora está na graduação. Ela vai conversar com a gente sobre esse projeto que levou ela a estar agora na final do projeto do Prêmio Brasil Sul de Moda Inclusiva, né? Ela é a única representante de uma instituição pública catarinense nessa final, né? A gente com certeza tem muito orgulho de ter ela representando a gente, inclusive o IFSC, que não é a primeira vez que chega nessa final, né? É muito legal que a gente tem um trabalho aí de outros anos que chega lá. E destacar que quem está acompanhando a gente, enfim, se ficou com alguma dúvida, alguma questão, pode mandar uma mensagem para nós via Instagram, via Face, Twitter, enfim, nós temos com todos os canais abertos. Infelizmente, a gente só não está com os portões abertos do IFSC presencialmente, né? Até o final do ano, por causa da pandemia, a gente está apenas com atendimento remoto, né? Ou seja, via redes sociais, via e-mail, via WhatsApp, né? E, claro, os alunos estão tendo aí as suas atividades não presenciais para ter as suas aulas. E, como bem destacou a professora Elisângela hoje de tarde na conversa, nós, servidores, né, técnicos e docentes, todos não estamos lá, mas estamos trabalhando tudo em home office, né? Que nem a gente tocou hoje na nossa conversa. Professora, e alguns, muito obrigado. Como a Emanuela, inclusive, ela tem acompanhado o desenvolvimento também, esqueci de citá-la antes. E tem vários, o Jair, vários servidores comprometidíssimos que, aos poucos, né, tomando todos os cuidados, a gente tem usado os laboratórios também do campus
E, enfim, eu quero agradecer e mandar um beijo para todos vocês. Realmente sou muito grata, porque não está sendo fácil, mas é um momento também oportuno para sermos mais criativos, viu? E mais colaborativos. A oportunidade está aí, ó. Muito bom. Professora, muito obrigado a todos que nos assistiram e nos assistem aqui no canal do IFSC Jaraguá no Instagram. Obrigado também e até a próxima, daqui a pouco às 8h30 aqui no canal. Tchau, tchau. Um abraço, fiquem bem.